E aí, meninos, tudo bem? Na aula anterior, estávamos vendo um pouquinho sobre estática. E o que nós tínhamos visto lá? Vimos que para um corpo estar em equilíbrio, a somatória das forças tem que ser igual a zero. Não é isso? Não tem sentido eu achar que um objeto está em equilíbrio e ele está se movimentando. Equilíbrio, movimento igual a zero. Então a somatória de suas forças é igual a zero. Antes da gente começar a analisar a questão do equilíbrio, eu tinha passado para vocês o conteúdo sobre o momento de uma força ou torque, em um objeto. E hoje a gente vai fazer já uma análise em relação ao quê? Um equilíbrio de um corpo extenso. Então, o equilíbrio é uma coisa muito simples. Para mim equilibrar um simples pincel, nesse ponto aqui, se eu colocar o meu ponto de equilíbrio no centro de massa do objeto, que eu estou achando aqui, eu consigo equilibrar o objeto. Tá? Então, a maioria das coisas num corpo extenso, a gente vai buscar o centro de massa do objeto. Então, olha só o que eu coloquei para a gente aqui. O equilíbrio de um corpo extenso. Então, eu coloquei para nós uma barra, onde temos dois pontos de fixação aqui. O ponto A e o ponto B. Nessa barra, ela vai ter então um centro de massa no meio dela, onde vai atuar a força peso. A aceleração da gravidade está aqui, a força peso, aceleração gravitacional. Tá? Então a força peso está puxando ela para baixo. Além disso, nós vamos colocar um objeto a uma distância do centro de massa igual a y. Ok? E aí eu vou procurar saber qual vai ser as forças que vão atuar aqui, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer o seguinte. Observe, eu tenho normal para cima, que é a reação da força do peso aqui desse objeto de apoio. Então nós temos uma força de reação normal em A, uma força de reação normal em B, tá? A barra, ela tem comprimento igual a 2x, então é x de K, x de K. Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar, então, o momento do lado de cada barra, no ponto A, igual o momento do outro lado da barra, no ponto B. Lembrando que isso aqui é como se fosse como se a gente não tivesse esse ponto de fixação aqui, essa barra ia fazer um giro. Então, ela teria um sentido assim. E se você pensar ao contrário, tirar esse ponto de fixo aqui, a barra ia girar ao contrário. Então ela pode ter esses dois tipos de rotação. Então, mais um positivo com um negativo, considerando igual a zero, que a gente vai estar em equilíbrio, dá momento de A igual ao momento de B. Tá ok? Então, o que tem de momento do lado de cá? Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o momento na força de F, mais o momento, na força peso que está atuando na barra, vai ser igual o momento desse ponto B em relação ao ponto A. Vou colocar aqui o momento no ponto B. Ok? Então, como que eu vou montar isso aí? Então, eu vou olhar o seguinte. Qual que vai ser o momento desse F em relação ao ponto A? Então, eu vou colocar assim, ó. Primeiro, o que é o momento? Vamos lembrar, momento é a força vezes a distância, tá? Então, o que vai ser o momento aqui então? Nessa força que está sendo aplicada aqui na barra, vai ser a força F vezes a distância desse ponto F aqui, em relação a A. Nós sabemos que daqui, desse ponto de apoio até no centro é x, mas ele está a y do centro de K, tá bom? Então nós vamos abrir um parêntese e colocar o comprimento total, x, menos essa diferença. Pronto. Agora eu vou somar o momento da força peso que está aqui atuando, por isso que ela está em equilíbrio. Então, momento da força peso vai ser a força peso, tá? Vezes. Agora, qual vai ser a distância da força peso em relação ao ponto que A? A distância do ponto de apoio até a força peso. X. Prontinho. Isso aqui tudo vai ser igual momento do relação da força em B. Então vai ser o quê? A única força que está atuando aqui é a normal de B
vezes a distância daqui até o ponto de apoio em relação a A, que vai ser x e x, ou seja, 2 vezes x. Então, essa situação aqui é só para a gente montar a expressão das forças que estão atuando aqui. Agora, o que vai depender para mim resolver o exercício? Vai depender do que ele está perguntando para a gente, né? Se ele quer o valor dessa força F, está aqui. Se ele quer momento de reação no bloco B, no ponto B. Então, é muito relativo. Então, na verdade, quando você vai construir o exercício, você já tem uma noção de como você vai aplicar. A partir daí, você vê o que o exercício está te fornecendo para a gente finalizar o exercício. Mas a ideia do conceito de como montar é essa, tá? Então, o princípio é que ele não deve ter movimento, então ele vai ter que ser igual a zero. De onde que eu tirei esse NA, esse NB? É daquelas reações das leis de Newton. Você lembra que quando a gente tinha lá nas leis de Newton, lá, um bloquinho aqui, ó, na superfície, ele tem aqui um bloquinho de massa M, né? Esse bloquinho sobre a superfície, ele tinha então uma força peso que atua para baixo e tem uma reação para cima chamada de normal. Não é isso? Essa daqui é a reação, ó, normal, tá? Só que a força peso está na barra. E a barra está aqui, ó, com o centro de gravidade puxando para baixo. Tá ok? Aqui a gente fazia lá normal menos o peso igual a zero. Aqui já coloquei um igual ao outro, porque vai ficar normal aqui, vou colocar de vermelho aqui, ó. Normal menos peso igual a zero, ou seja, normal igual ao peso. Menos vem para cá mais. Então, esse foi o princípio que eu usei para a gente chegar aqui, nessa função que vai resolver de acordo com o enunciado do exercício. Tá ok? Então, espero ter tirado a dúvida. Até a próxima. Abraço.